Bom dia, hoje é 15 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, turminha do barulho! Quarta-feira começando, e o podcast de hoje ele vai trazer aí um grande resumo das maiores preocupações dos investidores, e não só deles, como suas também, das últimas semanas. No caso, juros e aquecimento global. Hoje a gente vai falar sobre a ata do Copom, Comitê de Política Monetária brasileiro, que foi aí uma reunião diferente das últimas que estávamos vendo. Afinal de contas, tivemos divergências entre as opiniões dos diretores que decidiram a taxa de juros. Aí eu te conto tudo isso aí sobre essas divergências em Economês. Também vamos falar sobre juros lá nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central de lá pedindo paciência, veja você, paciência, diante da falta de progresso com a inflação nos Estados Unidos. E a gente vai também falar, sobre como o verão passado no hemisfério norte foi o mais quente dos últimos 2000 anos, segundo uma pesquisa. Isso te deixa ansioso? Me deixa bem ansiosa. Inclusive tem um termo aí, ansiedade, como é que é? Ansiedade climática? Acho que é esse o termo. Depois, no final do podcast, eu trago aqui para você o termo correto. Se você quer se informar corretamente e sem as peripécias da apresentadora desse podcast, é só você se inscrever no canal do Zap Zap da Bloomberg Linha. Lá você recebe tudo o que tem de mais atualizado. E também você pode seguir a gente em todas as redes sociais e também se inscrever aqui no podcast. Por que não? Se inscreva no podcast e vamos às notícias. Opa, antes de as notícias, eu tô de volta, não que você saiba que eu esteja de volta, mas é porque eu já tinha encerrado a gravação desse podcast quando, bam, breaking news, presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pediu demissão da presidência da companhia, segundo um comunicado da própria Petrobras. Vou te contar um pouquinho de como foi isso, lembrando que eu tô gravando esse podcast aqui na noite de terça-feira, então quando você escutá-lo aí na manhã de quarta, pode ser que algumas coisas já tenham mudado, mas vamos às notícias. Começando então por ela que acabou de chegar, a Petrobras informou na noite desta terça-feira ter recebido do CEO da companhia, Jean Paul Prats, o, abre aspas, encerramento antecipado do seu mandato como presidente, fecha aspas. A petroleira destacou no documento que o pedido é de forma negociada. Segundo a companhia, Prates informou que, uma vez aprovado o encerramento indicado, abre aspas, ele pretende posteriormente apresentar a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras. Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado, fecha aspas. Essa possível saída do Prates, depois de mais de um ano no cargo, ressalta como a Petrobras luta para atender às expectativas conflitantes do governo e dos acionistas minoritários. O governo Lula gostaria de ver a Petrobras atuar mais como um motor para o crescimento e para o emprego, enquanto os acionistas se habituaram aos maiores pagamentos de dividendos da indústria que entraram em declínio. Segundo uma matéria da Bloomberg do mês passado, o Prates, naquela época, queria permanecer no cargo, mas estava aguardando o apoio do presidente Lula, segundo uma pessoa próxima ao presidente da República. Silveira intensificou a Silveira sendo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que tem colocado aí críticas repetidas ao CEO. O Silveira, então, intensificou a sua rivalidade com Prates após conceder uma entrevista a um jornal local na época, na qual disse discordar do suposto rumo da Petrobras. Fique atento nos canais da Bloomberg Linha, que lá a gente te atualiza certinho de tudo que está acontecendo. O Banco Central brasileiro divulgou na manhã desta terça a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que decidiu na semana passada pelo corte de 0,25 ponto percentual da Selic para 10,5% ao ano. O documento destaca que o mercado de trabalho e a atividade têm apresentado maior dinamismo do que o esperado pelo comitê e que as expectativas para juros e inflação têm sido elevadas nas pesquisas Focus. A Focus é uma pesquisa feita pelo Banco Central com nomes proeminentes aí do mercado, economistas e economistas e... esqueci outra palavra, gente, não é investidor. Operadores do mercado atuantes e que é divulgada toda segunda-feira com as projeções do mercado. Essa é a pesquisa da Focus. O fator externo, com um cenário mais adverso, diz a ata do Copom,
também requer maior cautela na condição da política monetária, de acordo com a ata. Abre aspas. O Copom decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano de 2025. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Fecha aspas, segundo o documento. Isso tudo aí dizendo que, basicamente, o mercado de trabalho e o PIB brasileiro, atividade industrial e de outras, e de serviços e do agro, tem apresentado uma melhora mais substancial aí do que o Copom esperava inicialmente. Logo, eles decidiram por amenizar aí a redução do corte de juros, a redução da magnitude do corte. A ata tentou amenizar as preocupações do mercado financeiro com relação ao placar dividido da decisão. Fogo no parquinho, que contou com 5 votos a 4, uma surpresa para muitos economistas e gestores. Aos que votaram pelo corte de 0,25 ponto, o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, a Carolina Barros, que é diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, o Diogo Guilhem, que é o diretor de Política Econômica, o Otávio Damaso, que é o diretor de Regulação, e o Renato Gomes, que é o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, votaram aí pelo corte de 0,25 ponto. Para eles, a justificativa inclui um cenário esperado que não se confirmou devido à desancoragem adicional das expectativas, à elevação das projeções de inflação, ao cenário internacional mais adverso e atividade econômica mais dinâmica do que o esperado. Ou seja, eles estão falando aí que não faria sentido ter um corte maior da taxa de juros, um corte de 0,50 ponto, como votaram alguns outros diretores, 4 outros diretores, entre eles o Gabriel Galípolo, que é o diretor de política monetária, o Paulo Pichetti, que é o diretor de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos, e o Rodrigo Teixeira, que é o diretor de administração. Para este grupinho aí, a ata, abre aspas, para este grupinho aí, que votou pela redução de 0,50 ponto percentual, abre aspas, julgou-se apropriado, tal como em reuniões anteriores, seguir o guidance. O guidance, vou fechar as aspas aqui, é a indicação do que o Banco Central vai fazer. Eles têm essa política que é, numa comunicação anterior, eles falam sobre o que eles estão pensando em fazer para a próxima reunião. Então, eles já dão esse indicativo para o mercado para justamente não estressar o mercado. Eles já estão vendo uma projeção de longo prazo que justifica com que o comportamento deles nessa determinada reunião seja próximo, similar ou igual ao comportamento da reunião seguinte. Isso é para que o mercado não fique estressado no campo dos juros. Mas, então, é justamente isso que este grupo que votou ali pelo 0,50 está falando, que eles queriam seguir esse guidance que tinha sido indicado pelo Banco Central anteriormente. Voltando aqui para o que eles dizem. Mas reafirmando o firme compromisso com a meta e com a requerida taxa de juros terminal para que o objetivo precipo, o que é precipo, do Comitê de Convergência da Inflação para a meta seja alcançado. Vamos agora procurar o que é a palavra precipo. Sempre uma delícia ler a ata do Copom. Imagine você sendo uma estagiária de 19 anos e absolutamente nada na sua cabeça além de ressaca, tendo que ler esse tipo de coisa. O precipo é que é mais importante, essencial, principal. Vou ler de novo essa frase. Reafirmando o firme compromisso com a meta e com a requerida taxa de juros terminal para que o objetivo principal do Comitê de Convergência da Inflação para a meta seja alcançado. A ata destaca ainda que esse grupo enfatizou a necessidade de flexibilidade das decisões nas reuniões a partir de junho, o que permitiria, à luz de novo conjunto de informação, calibrar a trajetória da política monetária da forma apropriada. Apesar dos votos divergentes, a ata reforça que, abre aspas, todos os membros concordaram que a adoção de uma política monetária mais contracionista, mais cautelosa e sem indicações futuras sobre os próximos movimentos, o guidance, mostrava-se mais apropriada diante do cenário global incerto e do cenário doméstico marcado por resiliência na atividade e expectativas desancoradas. Ressaltaram, ademais, que a política monetária deve se manter contracionista, ou seja, caindo juros, e a taxa de juros terminal será aquela que consolide não apenas o processo de desinflação,
como também a ancoragem das expectativas de inflação em torno das metas. Por fim, todos corroboraram o entendimento de que a extensão e adequação de ajustes futuros na taxa de juros serão ditadas pelo firme compromisso de convergência da inflação, a meta. Fecha aspas. É que nem no final do trabalho, quando depois de vocês todos brigarem e baterem na cara do coleguinha, vocês falam, bom, mas chegamos então a um consenso aqui, o consenso aqui do Banco Central é pelo firme compromisso de convergência da inflação, a meta. Mas, minha gente, eu falei por 8 minutos já. Que é isso? Vamos seguir falando de política monetária, que diversão, que coisa massa. Política monetária é muito legal. Eu não estou conseguindo fechar o player de vídeos da Bloomberg. Alguém reclama com o pessoal desse site. O Jerome Powell disse que o Banco Central americano precisa ser paciente e deixar que os juros altos continuem a surtir efeito, dada a falta de progresso com a inflação nos últimos meses. Powell disse que espera que a inflação mensal caia, mas os dados do primeiro trimestre diminuíram a sua confiança. Ele descreveu a atual política monetária como restritiva. Lá nos Estados Unidos, por outro lado, nós temos uma taxa de juros que ainda não começou a cair na velocidade que os investidores estavam esperando para esta época do ano. Inclusive, o próximo corte já foi jogado aí para a próxima reunião não de junho, aliás, não a próxima reunião, como depois da reunião de junho. Segundo o Powell, abre aspas para ele, o primeiro trimestre nos Estados Unidos foi notável pela falta de progressos adicionais com a inflação. Fecha aspas. Não esperávamos que fosse uma trajetória tranquila, abrindo aspas novamente, mas os dados foram mais altos do que eu acho que qualquer um esperava. Fecha aspas. Os dirigentes do Fed, incluindo o próprio Powell, expressaram decepção com a falta de progresso com a inflação no primeiro trimestre. Este mês, eles mantiveram a taxa de referência inalterada no nível mais alto dos últimos 23 anos, e Powell disse estar preparado para manter esse nível durante o tempo que for apropriado. Vejam vocês que interessante, que depois de muitos meses da gente tendo aí uma divergência entre as conclusões e os cenários que estavam sendo avaliados pelo Banco Central Brasileiro e o Banco Central Americano, temos aqui uma convergência em que o Banco Central Brasileiro também reparou que a magnitude da queda de inflação ainda não está no patamar que era desejado. Logo, esses diretores ali que votaram pela redução de 0,25, eles estão estudando que um juros ainda relativamente alto ou uma menor velocidade para cortar esses juros vai ser apropriada neste momento para que a taxa de inflação se aproxime da meta brasileira. Enquanto isso, nos Estados Unidos, mantém-se aí o discurso de que a inflação segue elevada, logo ainda não há espaço para esses novos cortes. Segundo o próprio Powell, dizendo aí que manterá os juros neste nível pelo tempo apropriado. Ansiedade climática, segundo a Associação Americana de Psicologia, é, abre aspas, o medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto das mudanças climáticas, gerando uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das gerações futuras. Fecha aspas. Temos um nome aí para a ansiedade climática, que algumas pessoas relatam estarem sentindo ao se depararem com os atuais eventos que estamos testemunhando ao redor do mundo. O verão de 2023 no hemisfério norte, por exemplo, foi mais quente do que qualquer outro nos últimos 2 milênios, segundo um estudo publicado nesta terça-feira na revista Nature. E o próximo verão neste ano pode ser ainda mais quente. Grande parte devido ao aquecimento do planeta causado pela humanidade, somado aos efeitos do El Niño. Cientistas determinaram anteriormente que 2023 foi o ano mais quente desde 1850, quando os registros de temperatura global começaram a ser feitos. Os pesquisadores conseguiram estabelecer um registro de 2.000 anos, combinando medições instrumentais com reconstruções climáticas. Eles descobriram que o calor extremo do último verão não apenas quebrou recordes recentes, mas também superou em mais de 0,5 grau Celsius o verão mais quente antes dos registros instrumentais, no ano de 246, levando em consideração as variações climáticas naturais. A temperatura média do verão de 2023 foi quase 4 graus Celsius mais quente do que o verão mais frio, em 536. Segundo Ulf Bugenton, que é coautor do estudo da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, abre aspas, quando você olha para a história, você pode ver o quão dramático é o aquecimento global recente. 2023 foi um ano excepcionalmente quente, e essa tendência vai continuar a menos que reduzamos drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. Fecha aspas. Bintingen
e seus colegas limitaram a análise aos locais entre o paralelo 30 graus norte e o Polo Norte, porque é onde a maioria das estações meteorológicas mais antigas do mundo está localizada. Eles também reconstruíram as condições climáticas históricas dessa área, estudando milhares de anéis de árvores de 9 regiões do hemisfério norte. O clima influencia como as árvores formam as camadas de madeira em seus troncos, então os anéis de árvore contêm pistas importantes sobre as temperaturas passadas. Dada a forte correlação entre os anéis de árvores e as temperaturas de verão, os pesquisadores se concentraram nos meses de junho e agosto. Eles encontraram uma falta de consistência entre as reconstruções climáticas baseadas em anéis de árvores e medições baseadas em instrumentos durante a segunda metade do século XIX, levantando a questão de se termômetros mais antigos produziram leituras de temperatura imprecisamente mais elevadas. A consequência disso, segundo os pesquisadores, é um viés sistemático de calor nas observações instrumentais iniciais, que são amplamente utilizadas como referência para a ciência climática global. Os dados dos anéis de árvores também revelam que a maioria dos períodos mais frios nos últimos 2.000 anos ocorreu após grandes erupções vulcânicas, que lançaram enormes quantidades de aerosóis na atmosfera e provocaram um resfriamento rápido da superfície. Chegaram à mesma conclusão que eu? Não vou verbalizá-la. Enquanto isso, a maioria dos períodos mais quentes pode ser atribuída ao El Niño, uma das 3 fases de um ciclo climático plurianual que altera os padrões climáticos em todo o mundo e eleva as temperaturas do verão no hemisfério norte. O El Niño é um fenômeno climático natural, mas os cientistas dizem que o aquecimento global causado pela queima de combustíveis fósseis e outras atividades humanas intensifica sua força, e isso, por sua vez, acarreta verões mais quentes. Uma fase de El Niño começou em junho de 2023 e está em curso, embora se espere que termine nas próximas semanas. Ai, Jesus, eu tô tendo ansiedade climática. Abre aspas. É verdade que o clima está sempre mudando, mas o aquecimento em 2023, causado pelos gases de efeito estufa, é amplificado pelas condições do El Niño. Portanto, temos ondas de calor mais longas e severas e períodos prolongados de seca, fecha aspas, segundo Jan Esper, que é autor principal do estudo e professor de Geografia do Clima na Universidade de Mainz, na Alemanha. O estudo observa que o objetivo do Acordo de Paris de 2015 de limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais já foi ultrapassado. Embora a conclusão não possa ser aplicada em escala global, já que a taxa de aquecimento varia entre latitudes e altitudes, a descoberta da pesquisa demonstra claramente a natureza sem precedentes do calor atual em larga escala. Isso também tem reafirmado que alguns cientistas têm alertado. À medida que a mudança climática amplificada por um El Niño, 2024 provavelmente deve registrar novos recordes de temperatura. Nas últimas semanas, ondas de calor excepcionais têm assolado muitos países da Ásia. Mianmar, por exemplo, teve a temperatura mais quente em abril de todos os tempos, de 48,2 graus. Tô aqui olhando pro nada depois dessa notícia. Perdão aí por ter começado a quarta-feira com ela, mas importante, né? Pra gente ficar refletindo aí, levar isso adiante. E você também pode deixar aí sempre seu comentário na caixinha de comentários. Hoje, por exemplo, o Roosevelt de Souza, excelente nome, diz herdeiros, 3 pontinhos. Eu também serei um. O problema é que ao invés de dinheiro, certamente herdarei problemas. Tem como me deserdar? Força pro Roosevelt. Força pro Roosevelt que mandou este comentário sincerão aí, avaliando aí a leitura da notícia de ontem, né? No mais, pessoal, é isso que temos aí. Então, boa quarta-feira aí pra todo mundo, até amanhã.